No final da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C., algo aconteceu que jamais deveria ter sido possível. Uma das maiores potências do planeta simplesmente deixou de existir. Não houve uma derrota clara, não houve uma sucessão organizada, não houve um registro detalhado da queda, houve apenas silêncio. Durante séculos, ninguém sequer sabia que aquele império havia existido. Os hititas, um povo que rivalizou com o Egito dos faraós, controlou vastos territórios da Anatólia e dominou rotas comerciais vitais, foram completamente apagados da memória humana. Até que milhares de anos depois, arqueólogos começaram a encontrar vestígios de algo impossível. Uma cidade gigantesca soterrada sob o solo da atual Turquia. Muros ciclópicos, portões monumentais, templos, palácios e milhares de tabuletas de argila preservadas como uma cápsula do tempo. A cidade chamava-se Hattusa e ela pertencia a um império que havia desaparecido tão completamente que a própria história esqueceu seu nome. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar ao início. Muito antes de Roma, muito antes da Grécia Clássica, muito antes da maior parte das civilizações que conhecemos. Os hititas surgiram por volta de 1600 a.C., na região montanhosa da Anatólia. Diferente de muitos povos vizinhos, eles não viviam apenas de agricultura ou comércio. Construíram um estado militar altamente organizado. Seu exército era uma máquina de guerra avançada para a época. As carruagens hititas eram mais robustas e eficientes do que as de seus inimigos. Transportavam vários guerreiros armados com lanças e arcos compostos, capazes de atacar com velocidade devastadora. Mas havia algo ainda mais impressionante. Os hititas dominavam técnicas avançadas de metalurgia. Durante muito tempo, acreditou-se que eles haviam sido os primeiros a trabalhar o ferro, um material muito mais resistente que o bronze. Mesmo que essa ideia hoje seja debatida, é inegável que sua tecnologia militar era superior à de muitos adversários. Com essa vantagem, eles expandiram seu território rapidamente. Cidades foram conquistadas, povos foram subjugados, estados vassalos foram estabelecidos para garantir tributos e estabilidade. No auge de seu poder, o Império Hitita controlava grande parte da Anatólia e influenciava regiões da Síria e do Levante. Era uma superpotência do mundo antigo, tão poderosa que chegou a enfrentar diretamente o Egito. A Batalha de Kadesh, por volta de 1274 a.C., é considerada um dos maiores confrontos militares da antiguidade. De um lado, o faraó Ramsés II, do outro, o rei hitita Muwatalli II. Milhares de soldados e centenas de carruagens chocaram-se em uma batalha caótica que nenhum dos lados conseguiu vencer decisivamente. O resultado foi algo sem precedentes. Um tratado de paz formal. O primeiro tratado internacional conhecido da história. Isso revela o status dos hititas. Eles não eram um reino menor enfrentando um gigante. Eram iguais ao Egito em poder, influência e prestígio. Hattusa, sua capital, refletia essa grandeza. Localizada em um terreno montanhoso e protegida por muralhas maciças, a cidade era praticamente uma fortaleza colossal. Seus portões decorados com leões e esfinges demonstravam poder e intimidação. Dentro das muralhas, havia palácios, templos e arquivos administrativos que documentavam a vida de um império complexo. Mas justamente essa complexidade escondia uma fragilidade mortal. O mundo da Idade do Bronze era profundamente interconectado. Impérios dependiam de rotas comerciais para obter metais, madeira, alimentos e bens essenciais. A estabilidade política entre diferentes reinos era fundamental para manter esse sistema funcionando. Era uma rede internacional sofisticada.
e redes sofisticadas são vulneráveis a falhas sistêmicas. Por volta de 1200 a.C., sinais de crise começaram a surgir em toda a região. Secas prolongadas afetaram colheitas. Fome espalhou-se entre populações urbanas. Revoltas internas tornaram-se mais frequentes. Estados vassalos começaram a se rebelar. Ao mesmo tempo, movimentos migratórios massivos estavam em curso. Grupos inteiros de povos deslocados começaram a se mover em busca de sobrevivência. Entre eles estavam os enigmáticos povos do mar. Os registros egípcios descrevem invasores vindos do mar que atacavam cidades costeiras com violência devastadora. Eles não vinham apenas para pilhar, vinham para se estabelecer. Famílias inteiras viajavam junto com os guerreiros, sugerindo uma migração forçada por circunstâncias extremas. Mas o colapso não foi causado apenas por invasões. Foi um efeito dominó. Quando o comércio internacional entrou em colapso, impérios dependentes dessa rede perderam acesso a recursos essenciais. Sem metal, não havia armas. Sem grãos, não havia exército alimentado. Sem tributos, não havia burocracia funcional. A máquina imperial começou a falhar. Registros encontrados em cidades aliadas dos hititas revelam pedidos desesperados por ajuda alimentar. Governantes imploravam por grãos para evitar a fome generalizada. Esses pedidos nunca foram atendidos. O centro do império já não tinha capacidade de resposta. Então veio o golpe final. Hattusa foi abandonada e incendiada. Não há sinais de reconstrução imediata. Nenhuma nova capital substituiu a antiga. Nenhum sucessor emergiu para reivindicar o legado imperial. É como se a estrutura do Estado tivesse simplesmente evaporado. Mas o mais intrigante é que o povo hitita não desapareceu completamente. Pequenos reinos neo-hititas continuaram existindo por séculos. A língua e a cultura sobreviveram em formas fragmentadas. O que desapareceu foi o sistema imperial, a elite administrativa, a centralização política, a capacidade de coordenação em larga escala. Isso sugere que o colapso não foi apenas militar, foi estrutural. Alguns historiadores comparam o fim do Império Hitita a um apagão civilizacional, como se as instituições que sustentavam o mundo conhecido tivessem sido desligadas ao mesmo tempo. Sem centros urbanos fortes, a escrita deixou de ser amplamente usada em várias regiões. Tecnologias foram esquecidas. Rotas comerciais desapareceram. O Mediterrâneo Oriental entrou em uma era de declínio que duraria séculos. Quando arqueólogos finalmente redescobriram Hattusa, encontraram milhares de tabuletas de argila preservadas sob os escombros. Documentos diplomáticos, tratados, registros religiosos e administrativos. Era a voz de um império que não sabia que estava prestes a desaparecer. Entre esses textos, há cartas que revelam ansiedade crescente, conflitos internos e crises externas. Nada indica que os hititas esperavam um colapso total. Para eles, o império parecia permanente. Assim como todas as grandes civilizações acreditam ser. Talvez essa seja a parte mais perturbadora da história. O Império Hitita não caiu por uma única causa clara. Não foi uma invasão decisiva, nem uma catástrofe isolada. Foi a combinação de múltiplas crises interligadas, ambientais, econômicas, sociais e militares, que ultrapassaram a capacidade de adaptação do sistema. Um colapso complexo demais para ser revertido. Hoje, as ruínas de Hattusa permanecem silenciosas sob o céu da Anatólia, lembrando que mesmo as maiores potências podem desaparecer sem aviso. Civilizações não precisam ser derrotadas para morrer. Às vezes, basta que o mundo ao redor mude rápido demais. E essa é uma lição que atravessa milênios, porque se um império capaz de enfrentar o Egito, dominar vastos territórios e construir cidades monumentais, pôde desaparecer quase sem deixar rastros,
então nenhuma civilização está realmente segura. Se você quer descobrir os segredos esquecidos da humanidade e as histórias que o tempo tentou apagar, inscreva-se no Oculto, porque o passado ainda guarda mistérios que podem mudar a forma como vemos o presente.